Fala pessoal, tudo bem? Gunnar von Herbert falando. Estou me preparando para ir para o trabalho. Acordei 5 horas hoje, como de costume, né? Na realidade, é um costume que eu comecei a realizar ele há algum tempo já, mas cada vez mais estou adquirindo consistência nisso, né? E isso tem sido muito legal para mim, porque eu tô conseguindo fazer algumas coisas que eu gostaria sempre de fazer, que eu tava assim planejando em fazer e não conseguia fazer. E hoje eu consigo, tá? E isso tem sido maravilhoso pra mim, de verdade mesmo. Maravilhoso, porque é algo que eu sempre vou ter dentro de mim. Isso vai ser sempre um conflito entre uma vantagem e uma desvantagem. Pra mim, é que eu sou artista. E cara, artista é dos povos mais estranhos que existe na Terra. Por quê? Eu tô sempre permeando ali entre o artista e o empreendedor. São duas coisas que eu lembro que pra falar sobre isso, deixa eu te falar sobre algo, né? Quando eu cantava, eu via muito rap. Tinha um cantor chamado T.I. Ele ainda existe, mas ele não é assim. Já passou do tempo dele, né? Já tá velho pro rap. Mas o T.I. lançou um CD de músicas de rap, óbvio, que chamava-se T.I. vs T.I.P. Que era tipo era como se fosse o T.I. e o alter ego dele, como se fosse ele tivesse duas personalidades, tivesse dupla personalidade. E eu me sinto muito assim, muito assim. Então, uma das minhas personalidades, ele é o artista. O artista meu, ele é um cara rebelde, que ele não segue muitas regras, que é contra o sistema, que é meio anarquista, anarcocapitalista, vamos dizer assim, que gosta de punk rock, gosta de hip hop, que gosta de se vestir tipo de preto, de como skatista, que gosta da arte, que consegue ver beleza na natureza, que consegue ver beleza nas pessoas, que é brincalhão, que é espontâneo, mas ao mesmo tempo é introspectivo. Bom, aí existe um empreendedor dentro de mim. Que o empreendedor, ele já é um cara mais sério, que gosta de ouvir jazz, que tá sempre pensando em negócios, pensando em inovação, pensando em formas de ajudar as pessoas, de contribuir para a sociedade, de mudar o mundo, né? Então, esses dois, essas duas personalidades dentro de mim, eles formam quase que duas pessoas diferentes, mas que acabam se complementando. Agora, o artista, tanto quanto o artista quanto o empreendedor, por exemplo, o empreendedor eu tenho que me cuidar para eu não ser egoísta, para eu não ser capitalista selvagem, eu tenho que me cuidar com algumas coisas. Como um artista, eu me cuido com outras coisas. Por exemplo, cara, quem é artista, você tá sempre pensando em inspiração, você está sempre pensando numa utopia. E aí, se eu permito só que o artista ele domine a minha personalidade, e parece que eu tô falando de split assim, né? E é muito louco pensar nisso mesmo. Ainda mais falar, externalizar isso. Ele vai ser um cara assim que ele vai produzir muito pouco, né? Então eu criei regras para o meu artista. Na realidade, eu tive uma mentoria com o John Maxwell, que é um grande escritor de liderança, né? E o John Maxwell me falou quais eram as suas 5 regras como escritor, e eu desenhei para mim essas 5 regras também, tá? O que eu quero falar para você hoje, o que eu quero conversar com vocês hoje é um pouco sobre quais são essas minhas 5 regras que eu estipulei para eu dominar o meu artista, tá? Então, vamos lá. Primeira delas, todo dia eu leio.
que isso significa? Que intencionalmente todo dia eu devo ler alguma coisa, eu devo ler algo, eu tenho que estar em constante leitura. Por quê? Olha, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu entendi. Puxa, fiz uma retrospectiva, eu entendi que eu era escritor. Quando eu cantava rap, eu era compositor. Mesmo assim eu estava escrevendo poesia, né? Poesias, a palavra rap significa rhythm and poetry, que é ritmo e poesia, né? Então eu estava usando o ritmo da música para poder compor minhas poesias e assim por diante. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Eu não tenho formação alguma. Quem é que vai me contratar? Eu não quero ser contratado porque não quero trabalhar para ninguém. O que é que eu vou fazer? E eu comecei a escrever. Eu lembro que 2 semanas depois que a gente chegou dos Estados Unidos, o meu pai encontrou uma preciosidade, que eram alguns desenhos que ele tinha da família Aleluia, que era uma turminha de personagens que ele criou quando ele estava ainda no Brasil aqui. E ele usava essa turminha para contar histórias bíblicas para crianças, etc. Eu comecei a escrever então em cima da família Aleluia. Comecei a criar a primeira história em quadrinhos da família Aleluia, que tinha a ver com a ovelha perdida, tá? E eu então entendi, beleza, sou escritor, sou ilustrador, sou artista, tudo bem. Mas como que eu desenvolvo a minha escrita? Eu vou ter que ir para a universidade? Eu pensei e falei, não, para que eu vou para a universidade? De letras, sabe? O que eu vou aprender na universidade, fora a questão que eu sempre defendo da universidade, o que é legal para mim é o contato com outras pessoas, tá? Muito mais do que conhecimento. Hoje conhecimento você adquire em qualquer lugar, mas o que eu gosto da questão da universidade é o contato com outras pessoas. Ou seja, você vai participar de um universo diferente, tá? De um universo amplo daquela área. Então isso será legal. Agora, sério mesmo que eu vou ter que passar 4 anos numa universidade de letras para eu aprender a escrever? Não. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou aprender a escrever lendo. Eu já lia bastante. Comecei a ler então com muito mais regularidade e também muito mais intencional na minha leitura. Ou seja, eu comecei a estudar o que eu estava lendo. E comecei a estudar livros que eu gostava de ler. Por exemplo, quando eu lia o Harry Potter, cara, eu lia estudando a maneira como a J.K. Rowling escrevia. Quando eu lia as Crônicas de Nárnia, eu queria entender por que era tão fantástica a maneira que o C.S. Lewis escrevia. Quando eu lia O Senhor dos Anéis, eu queria entender como que Tolkien escrevia. Quando eu lia A Turma da Mônica, eu queria entender qual que era o humor, como que cativava tanto a maneira como o Maurício de Souza escrevia. Quando eu lia Dragon Ball, porque Dragon Ball não é só programa de televisão, tem também a série de TV, a série de mangá, né? Começou como mangá. Eu queria saber como que o Akira Toriyama escrevia e como que cada um desses autores escrevia. Aí, por exemplo, na escrita veio depois do Harry Potter, veio a série do Twilight, né? Eu não sei como é que chama em português, mas dos vampiros lá, do Edward, da menina. E eu li o livro também para entender por que é que ele se tornou um sucesso tão grande. Então eu comecei a ler estudando o porquê das coisas, tá? O porquê da escrita principalmente. A minha intenção em ler não era nem a questão da história, apesar de eu ler coisas que eu gostava de ler, tá? Mas principalmente o que é que cativava na escrita, tá? Então todas as vezes que eu começava a ler era para estudar, e eu ainda leio estudando.
eu leio estudando hoje a escrita e leio também estudando conteúdo, tá? Porque tem muitos livros de autodesenvolvimento que eu gosto de ler, de empreendedorismo, livros mais técnicos também, que eu gosto de ler e que, além do estilo da escrita, tem a ver também com a questão do conteúdo. Então, a leitura, para mim, ela é algo que ela faz parte do meu... com certeza faz parte das minhas regras para eu manter o meu artista no lugar, tá? Para eu manter o meu artista sem ser aquele cara que vai no sinaleiro para jogar a bola para cima e fazer malabarismo. Segunda regra, todo dia eu pesquiso, tá? Então eu tô... como eu escrevo todo dia, e essa é a última regra, spoiler alert, eu tô escrevendo algo sempre. Por exemplo, se eu tô escrevendo uma ficção científica, tá? E eu, no momento, estou escrevendo uma história de ficção científica. Eu não posso inventar regras ou eu até poderia, mas eu não acho legal eu, por exemplo, inventar leis da natureza, leis da física que não existem, que é uma viagem, entendeu? Que alguém, por exemplo, que vai ler e não vai achar coerente aquilo, tá? Mas isso é impossível acontecer, por isso. E aí vai ter argumento para rebater aquilo que eu estou escrevendo. Então, eu gosto de ter coerência na minha escrita, por isso eu pesquiso muito, tá? Eu passo muito tempo pesquisando, né? É uma das minhas partes favoritas, porque eu aprendo muito, né? Então, eu sou obrigado a estudar coisas que geralmente eu não estudaria, porque dependendo da situação, eu preciso fazer com que o personagem, que a história, que a narrativa, ela seja coerente, e que quando alguém olhe, por mais que eu vou falar de coisas que são difíceis ou impossíveis de acontecer, ele precisa pensar que realmente isso poderia acontecer. No momento que alguém olha para algo e fala, cara, isso nunca vai acontecer, não existe a mínima possibilidade disso acontecer, você perde o interesse por aquilo, né? Então, a gente precisa buscar o porquê das coisas. E para buscar o porquê das coisas, você tem que ser meio que cientista, né? Tem que ser um pesquisador. E eu domino a arte da pesquisa porque eu já faço isso há muitos anos, né? Eu gosto muito de pesquisar. Para isso eu converso com pessoas que são experts no assunto. Isso já é uma desculpa para que eu tenha relacionamentos intencionais com pessoas que são experts em assuntos diferentes e que eu posso visitá-los em universidades, entrar em contato por e-mail. Eu posso procurar por textos científicos em revistas científicas, né? Artigos científicos, perdão. Posso conversar com pessoas. Então isso é muito legal para mim, porque como o escrever ele é um ato muito solitário, a pesquisa ela não precisa ser, porque quando você mistura a pesquisa com entrevista, isso se torna algo interessante pra caramba, muito legal mesmo. Então eu utilizo dessa pesquisa, né, para que eu possa aprender e dar coerência para todos os meus livros, né, e todos os assuntos que eu vou tratar, tá? Terceira coisa, todo dia eu penso. Puxa vida, mas isso não é meio óbvio? Uma palavra, ela define muito daquilo que eu faço, que é ser intencional. Não é sem querer, não é por acaso, é intencional. Então todo dia eu penso, todo dia eu preciso entrar num mundo onde eu vou imergir nesse mundo, tá? E eu vou pensar e imaginar caramba, desculpa aí, e deu uma tossida aqui, uma engasgada normal. E aí eu preciso fantasiar isso, entendeu? Então eu preciso pensar sobre aquele mundo, preciso pensar eu preciso praticamente entrar no universo de cada personagem para imaginar várias coisas, tá? Então isso é uma coisa muito, muito legal mesmo.
no pesquisar e no pensar, eu preciso arquivar muita coisa. Então eu tenho que sempre estar atualizando o perfil do personagem. Por quê? Porque cada pessoa fala de uma maneira diferente, cada pessoa tem características diferentes, tem interesses diferentes, e eu tenho que praticamente entrar no mundo dessas pessoas todos os dias quando eu penso, porque eu tenho que pensar como elas pensariam, tá? E isso é uma coisa que eu sempre tive facilidade de fazer. Eu lembro que quando eu era criança, eu andava no ônibus ou na rua com os meus pais e eu olhava para as pessoas e, cara, não sei porquê, sempre eu tinha que imitar as pessoas. Então, se tinha alguém franzindo a sobrancelha, eu franzia também, né? Se tinha alguém olhando torto para algum lugar, eu tentava olhar também, né? Copiar a expressão das pessoas. Eu tentava imaginar o que elas estavam imaginando, qual que era a história de vida daquelas pessoas. Até hoje, na realidade, é chato falar isso porque assim, quando eu falo, eu tenho carro faz tempo, eu não preciso mais de transporte público, mas eu gosto de andar de transporte público porque é no transporte público que eu consigo me sentir no meio das pessoas e você passa um tempo ali parado, você consegue olhar para elas e tentar imaginar qual que é o universo delas, né? Tentar deduzir, assim como o Sherlock Holmes fazia, qual que é a profissão dessa pessoa, qual que é o passado dessa pessoa, né? Qual que é a índole dela, quais são os interesses dela. E isso me ajuda muito, né? Esse pensar, ele me ajuda muito a escrever. Então, o pensar é algo que é importantíssimo para aquilo que eu faço, tá? E aí, nós temos o quarto passo, que é todo dia eu faço perguntas, tá? O que isso quer dizer? Eu preciso me perguntar aonde que estão os nós e quais as pontas que ainda não tem nós fechados. Então, assim, quando eu vou escrever, eu penso em cada assunto geral e eu preciso destrinchar esses assuntos minuciosamente, tá? Ou seja, dar sub-assuntos para os assuntos principais. Então eu começo a fazer perguntas, né? O que é que vai acontecer depois disso? E se essa pessoa que tem uma personalidade forte for confrontada dessa maneira, como ela reagiria? E assim por diante. E o que eu mais faço no processo dessas 5 regras é pesquisar por conta das perguntas que são feitas, tá? Então o tempo todo eu estou fazendo perguntas, o tempo todo eu estou me questionando sobre o quanto que faz sentido a minha escrita, tá bom? E isso é algo fantástico, né? Eu gosto muito de fazer perguntas. Eu acho que o mundo ele existe por conta de perguntas, tá? A gente precisa o tempo todo, e é muito empreendedor você fazer perguntas, porque a gente está pensando o tempo todo como fazer melhorias e o porquê das coisas, né? Então ele faz parte do meu processo, faz parte das minhas regras. Todo dia eu faço perguntas. E por último, todo dia eu escrevo. Não importa se são 6 páginas, 10 páginas, se são algumas linhas dentro de uma página, todo dia eu escrevo. E quando eu falo todo dia, o que isso significa? Todo dia eu leio, todo dia eu pesquiso, todo dia eu faço perguntas, todo dia eu penso, todo dia eu escrevo. O que é isso? É que todo dia. Mas e nas férias? Todo dia. E no final de semana? Todo dia. E quando tá doente? Todo dia. E quando é todo dia? Se é todo dia, tá bom? Isso tem que virar um hábito. E o escrever é o mais prazeroso para mim, que é ali que a gente coloca o final de tudo isso, o resultado de tudo isso. E é lindo para mim o escrever, né? E eu nunca tive a síndrome do livro inacabado, apesar de eu ler pelo menos... Ai, caramba, eu não sei, cara. Eu acho que eu leio mais de 1000 vezes o meu livro antes de terminar ele, porque cada vez que eu sento para escrever, eu praticamente leio ele todo, né? Todo até o momento, né? Se não o capítulo, tá?
Então, por exemplo, estou escrevendo um capítulo hoje, eu volto, leio aquele capítulo e até eu terminar esse capítulo eu releio ele todos os dias, todas as vezes que eu sento para escrever, porque precisa fazer sentido, né? Precisa ter coerência. Eu não posso esquecer de algo. Eu acho que é algo que eu sou muito bom em fazer, é não deixar aquilo que a gente chama de plot holes, né? Que são buracos dentro da narrativa. São perguntas que não foram respondidas. Então eu procuro responder todas elas e ter uma resposta que seja interessante. E a maneira também de escrever, ela precisa ser interessante. Então eu gosto de jogar o meu estilo de escrita, eu gosto de falar sobre assuntos que se interligam no final. Eu gosto de escrever um pouco sobre algo que você vai se perguntando, mas e aquilo? E depois lá na frente você volta e você consegue entender, então foi por isso, então essa é a pessoa. Então deixar pequenas pistas dentro da escrita para que ela se torne cada vez mais interessante de ser ouvida. Então essas são as minhas regras de escrita, tá? Todo dia eu leio, todo dia eu pesquiso, todo dia eu penso, todo dia eu faço perguntas e todo dia eu escrevo. Essas são as 5 regras do Gunnar von Herbert, escritor. Um abraço, até mais.